Senhor Lucas Alencar, por favor. O senhor dispõe de 3 minutos. Obrigado. Oi, boa noite. Eu estou aqui representando o mandato do deputado estadual Flávio Serafini, mas queria fazer algumas observações. Eu tenho acompanhado esse processo do plano diretor desde lá da fase de diagnóstico, e parece que a gente está sendo muito repetitivo, né? Aqui nas intervenções, mas desde 2 anos atrás, né? São várias críticas a respeito da falta de informações, de materiais, de um diagnóstico preciso, que são levantados desde a fase primeira, né, dessa revisão do plano diretor, e nenhuma delas foi respondida até hoje. A gente é chato ficar repetitivo, mas é porque não tem resposta. Então, eu queria que o representante aqui da secretaria nos dê essas respostas sobre o levantamento dos vazios urbanos, imóveis subutilizados, como é que, se isso vai ser apresentado até então. Isso porque, não só para a questão de habitação, né, mas ou para a questão cultural, como foi falado, mas não foi apresentado aqui, né, na apresentação, que vai passar por, segundo o plano diretor, se pretende passar uma linha de BHS pela norte por essa região. E se propõe um terminal de integração metropolitana. Aonde vai ser esse terminal? Que terreno é esse? Tá ali, tem no mapa um pontinho. Quero saber que terreno é esse. Vocês vão desapropriar? É um imóvel público? O que é? Então, é uma resposta concreta. Por isso que a gente, para fazer planejamento, a gente tem que fazer o diagnóstico adequado. Se a gente não tem esse diagnóstico adequado, vão ser só diretrizes bonitas, lindas. A gente não tem o que discordar em geral nessas diretrizes. Mas o que a gente, em geral, a gente não acredita nas diretrizes, porque elas são só histórias bonitas para se contar. E para a gente fingir que está acreditando. Então, é isso que eu peço, que tenha uma apresentação, mas se a gente dividiu as audiências públicas em áreas regionais, vamos fazer uma apresentação mais concreta. Quais são os projetos, os planos para essa localidade? Não ficar nessa abstração de que é a macroárea de equidade e falar só das diretrizes lindas. Tem que ir para o concreto. Fora essa questão mais geral, vou fazer 2 apontamentos mais específicos, né? Umas solicitações específicas, de esclarecimento. Como eu falei na questão da localização, a gente tem muitas dúvidas, né, quando vai analisar esses materiais. Isso foi uma crítica recorrente sobre o PUR de Pendotiba, que imagino que até para a população e até para os vereadores é muito difícil você analisar um projeto de lei sem um arquivo, né, com os mapas, né, que a gente chama de georreferenciados, que a gente possa ver com mais minúcia, né, esses mapas. Como é que o vereador vai aprovar esse projeto de lei se ele não sabe o que está ali, né, debaixo daquele desenho? É importante que se disponibilize para o vereador e para o conjunto da população esses arquivos. Porque sem esses arquivos, eles vão dar seu voto no escuro, praticamente. No escuro. Então, é um pedido que esses arquivos sejam disponibilizados. Queria que a representante falasse sobre isso. E outra, uma pergunta só de esclarecimento, que é mais geral sobre o plano, que eu tive uma leitura que pouco se falou sobre as regiões ao longo do texto do plano. Pouco se falou dos PUR, né? E a gente sabe que alguns estão defasados, outros acabaram de ser criados. Mas pessoalmente, o que me pareceu ao ler o texto da lei, que há uma intenção de fazer um projeto geral de lei de parcelamento de uso e ocupação do solo para a cidade. E isso implicaria na extinção dos PUR, né? Queria saber se é isso mesmo,
qual a intenção e qual é o prognóstico para isso, prazo para isso, se for esse o caso. Obrigado. Obrigado, senhor Lucas. Gente, antes de passar a palavra aqui para o subsecretário Rogério, para proceder com as respostas, queria agradecer aí a presença de todos. Queria dizer que está sendo muito enriquecedor fazer essas audiências regionais e a gente precisa realmente mobilizar mais para que cada dia tenha mais gente nessas audiências. E logo depois eu passo a palavra à subsecretária Amanda para proceder com algumas respostas também. Por favor, Rogério. Obrigado pelas intervenções, elas sempre ajudam o Poder Executivo a repensar as suas propostas e a forma de trabalho. Tá? Vamos lá. Professor Jorge Martins e as outras pessoas que nos questionaram sobre a ordem das coisas, porque o plano diretor está sendo colocando a questão dos eixos de estruturação e como que isso reflete no plano Lerner. Tá? O plano Lerner está sendo usado, foi usado como base, né, porque não existe só o plano Lerner como referência para a gente para definir os eixos de estruturação. Ele não foi transformado em lei. Por quê? A gente entendeu, segundo as recomendações do Plano Nacional de Mobilidade, que aquilo é um projeto de transporte. Né? Então, a gente precisa incorporar novos modais. Os outros modais, não só o carro e não só o ônibus. A gente tem que incorporar o pedestre, a gente tem que incorporar a ciclovia, o bicicletário. Enfim, existe uma discussão que está sendo iniciada agora, que é a execução do plano de mobilidade. Tá? Que, se vocês observarem, dentro da minuta de lei do plano diretor, está indicado como o plano referencial que tem que ser realizado pós os vereadores acatarem o plano diretor como parte. O plano de mobilidade já está lá previsto e a gente já está iniciando antes, né, com os estudos de diagnóstico e etc. E todos os planos estão sendo levados em consideração. Tá? Inclusive, o terminal previsto, tá? A gente não tem o terreno ainda, mas é uma localização que vem desses planos anteriores. Tá? Então, a gente precisa realmente, aí agora, entrar numa questão técnica que vai responder não só isso, mas também as questões que a Regina vem levantando, que é um mapa de uso e ocupação mais preciso. Né? Isso, eu estou aqui há 4 meses, participei do diagnóstico da Fundação, e isso também era uma cobrança nossa como técnico para a execução. Né? Se a gente está falando numa questão de mobilidade sustentável, no conceito mais conceitualmente, a gente está falando de uma relação uso do solo e transporte. Simples. Né? Eu acho que as falas do Barandier são sempre... Só que ele só usa o conceito de adensamento como isso, mas o que a gente está querendo discutir ao longo desses eixos, como é que está a população? Quais são as características de densidade? Existem vazios? A infraestrutura é adequada? Né? Então, com isso, com a minha entrada aqui na prefeitura, não sei se vocês sabem, mas a prefeitura está fazendo um sistema de informações geográficas integrado, que eu acho que isso é a ferramenta mais importante, que é você integrar todos os dados espaciais de todas as secretarias num único banco. Né? Enfim, tecnicamente, isso aqui parece etéreo para a gente, para a população, mas para a gente, lá no Executivo, é muito importante. E eu estou à frente desse processo, e a gente está fazendo agora, estou desenvolvendo com meus técnicos, com os técnicos lá da Secretaria de Urbanismo, um mapa de uso e ocupação do solo, que em breve eu quero colocar isso para fora, no nível do lote. Né? Então, numa escala de detalhe. A gente está usando o mapeamento que foi feito
através da ortofoto. Enfim, então tem... a gente, às vezes, pega um processo de descompasso entre o planejamento e o que tem dentro do executivo, e a gente está tentando correr atrás. Tá? E esse processo de mapeamento, eu, como geógrafo, não posso aceitar comandar uma subsecretaria que não tenha um processo integrado de georreferenciamento, né? E uma leitura mais precisa do uso do solo. Né? Então, esse é o meu compromisso técnico com o Renato, para poder colocar isso na mão para a gente trabalhar. Né? Eu não consigo responder os vazios urbanos que o pessoal da habitação, todo mundo no Compur já bate nisso há muito tempo. Eu venho acompanhando o Compur desde a equipe da FGV. Então, a gente está trabalhando para isso, e que os planos subsequentes ao plano diretor já venham com essa avaliação mais precisa. Tá? Acho que isso é um compromisso do executivo. Tá? E também tem questões de execução que são difíceis de incorporar dentro de uma minuta tão grande como o plano diretor, né? Então, que são essas questões do dia a dia que a gente está tentando resolver. Lá tem previsto como uma ferramenta o sistema integrado de informações urbanas, que é isso que a gente está trabalhando. Tá? Então, se está previsto lá, a gente vai executar isso. Isso vai sair. Isso é um compromisso do Axel. A gente está trabalhando para isso. Tá? A gente tem a consultoria da imagem está terminando. A gente vai ter um período de consultoria assistida deles para transferência de tecnologia de 6 meses agora. Então, espero que isso tenha resultado até o final do ano. Mas, só para você ter uma ideia, o Lucas também fez a reivindicação aí de ter os arquivos georreferenciados. Em cima dessa plataforma, a gente que infelizmente não ficou pronto a tempo. Eu queria já trazer esse link para acesso. A gente está colocando todos os mapas no acesso web, de um web mapa, que aí todas as questões vão ser respondidas de uma forma muito fácil. Assim que a gente tiver isso pronto, eu peço desculpa que isso era um compromisso meu para ter começado agora, mas a gente teve, com essa questão da consultoria, a gente teve alguns problemas. A gente está tentando ajustar. Mas assim que estiver pronto, a Tratino, a gente vai divulgar pelo site da Câmara um web mapa com todos os layers disponíveis que estão nos 11 mapas. E aí vocês vão poder ver. Eu não sei se vai ter a condição de baixar, eu preciso olhar lá, mas ele vai. Tá bem. Eu vou levar essa sugestão ali. Acho que isso não é fácil, a tecnologia permite isso da gente de baixar os shapes. Não é difícil. Tá bem. Então vai ser disponibilizado. Assim, foi um time que a gente não conseguiu cumprir. Eu estou aqui assumindo o erro. E assim que estiver disponível, a gente vai divulgar para vocês. Tá bem? Bom, questão de limite de bairros. A gente precisa conversar, né? Porque isso entra dentro da minuta. A gente vai ter que ter uma descrição dos limites. E se entenderem que precisa mesmo, isso for relevante para o planejamento e para a região, acho que a gente tem que discutir e colocar isso na minuta. Chad, acho que a transferência do direito de construir para outros equipamentos públicos, acho que tem que ser discutido também, né? Eu acho que não tem outra é uma proposta aí que precisa ser relevada em conta. Cíntia, acho que aquela questão que não tem equidade no Caramujo, eu achei que tinha ficado clara na minha apresentação quando eu sobrepus o mapa. Não, como assim? Não.
aquele é o mesmo, são os mesmos limites. Tem uma promoção da equidade. Eu até falei na minha fala, me desculpe se não está claro, mas no Caramujo existe uma promoção da equidade, sim. Tá, mostra ali. Volta no mapa, no último mapa antes das macroáreas. Vou levantar aqui só. Tem questões correlatas que eu vou responder aqui também. O Lucas também levantou a questão se o instrumento que vai ser posterior é a lei de uso e ocupação. Essa é a nossa proposta. Tá? A partir do plano aprovado, todos os PURs, teoricamente, são revogados. Né? Vale a nova. E o que a gente quer é que do plano e da lei, né? Isso, vão ter as duas coisas. Então, por isso ela tem que ser feita subsequente e, se possível, com prazo o mais rápido possível e de uma forma e fazer de uma forma para a cidade inteira, que não existem mais PURs, né? A gente vai fazer uma lei a nossa proposta é uma lei de uso e ocupação para toda a cidade, tá? Então, é isso. Deixa eu ver aqui mais. Heloísa, você colocou a questão... Regina, falando sobre os vazios, é uma luta minha também, se tornou uma luta minha, vendo desde lá do trabalho da FGV. A gente está fazendo um primeiro trabalho aí de identificação pela ortofoto de vazios. E aí a gente precisa qualificar esse mapa para chegar num mapa de ZEIs, vazias. Acho que a gente tem muito trabalho ainda. Eu vou tentar levar essa proposta de discussão de como melhorar esse mapa para o Compua. Eu acho que assim, tem que ter. A gente não dá para a gente ter como ferramenta, instrumento, política de habitação, controle de risco, adensamento, sem a gente saber o que a gente está falando, né? Então, eu, como técnico, tenho um compromisso no executivo de que isso aconteça. E eu estou trabalhando o máximo possível, mobilizando a equipe inteira lá do departamento para essa discussão. Acho que a discussão de uma lei de uso e ocupação do solo do município geral vai agilizar esse nosso processo, porque se a gente não ter o uso e ocupação do solo com gabarito e etc., a gente não vai conseguir fazer uma lei adequada, vai ficar sempre a desejar. Então, sem esse instrumento técnico, também a gente não faz a lei de uso e ocupação do solo. Então, a gente precisa disso. Dentro de todo esse arcabouço técnico que a gente está levantando, a gente está com a modelagem 3D da cidade. Então, se a gente não conseguir ter o mapeamento de todos os aceites e tal, a gente tem como estimar como é que está o gabarito da cidade já, de forma quantitativa, enfim, e também dá para discutir isso em cima do uso do solo. Então, a gente estou trabalhando. Tá? Eu gostaria de estar aqui na audiência apresentando isso para vocês, mas nesses 4 meses ainda não foi possível.
Mas isso é um compromisso meu técnico de que esse mapa e essas discussões sirvam para a gente evoluir nesse processo, influir mais nessa condição em relação à política de habitação, que é muito séria. A questão da MP 759, acho que vai ficar a cargo do Legislativo fazer essa discussão, o quanto é importante tá? A gente ainda também está se apropriando da lei, entendendo quais vão ser as implicações também para a lei de uso e ocupação, né? Então, a gente ainda não tem uma resposta concreta para isso, e eu acho que isso tem que ir com calma, e cabe aos vereadores também munir a gente da visão deles, de como que essa lei vai impactar na cidade, para o mercado imobiliário, enfim. Eu acho que essa discussão também é muito séria e tem que ser feita. Não sei se vai caber dentro do plano diretor, mas que o executivo tem que estar atento a isso. Cíntia, você me fez